Olá, amigos, olá, amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Jornadas. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terapia de regressão, tá bom? Quando nós trabalhamos com terapia de regressão, nós trabalhamos através do método da terapia regressiva evolutiva desenvolvida pelo professor Oswaldo Shimoda, tá bom? Ela também é chamada de terapia do mentor espiritual, tá? Antes de tudo, vou falar de uma questão importante. É muito importante a gente não confundir terapia de regressão com psicologia, tá? Eu já vi muitas vezes a pessoa procurando um psicólogo que trabalhe com terapia de regressão. Gente, isso não é possível, porque a psicologia ela trabalha com uma visão de mundo, com uma visão de ser humano mais científica, e ela não inclui a regressão como uma das possibilidades de experiência humana, tá bom? Então, quando você for procurar um psicólogo, você tem que procurar a psicologia para trabalhar suas questões emocionais, de relacionamento, familiares, profissionais e outras, mas o trabalho da terapia de regressão, ele é feito por um terapeuta de regressão, que é uma pessoa que faz uma formação em terapia de regressão e começa, através da sua prática, a aplicar nas pessoas, tá bom? Quando eu fiz a minha formação em terapia de regressão, eu me tornei terapeuta, né, da terapia regressiva evolutiva, a TRE, e eu comecei a aplicar de maneira voluntária em várias pessoas, tá bom? E a partir desse trabalho voluntário eu me apropriei dessas experiências e eu aprendi a trabalhar com terapia de regressão e hoje é uma das ferramentas que eu mais utilizo. As pessoas me procuram muito para fazer esse trabalho e eu sou muito grato a toda a evolução, a todo o aprendizado. Agradeço profundamente à espiritualidade e ao professor Oswaldo Shimoda, as pessoas que estiveram envolvidas na minha formação, tá bom? Porque a terapia de regressão, terapia regressiva, terapia do mentor espiritual é uma grande ferramenta para a nossa evolução espiritual, tá certo? Eu vou falar nesse vídeo de alguns temas que são bem fortes, que são bem espirituais. Então esse vídeo ele é feito para pessoas que querem ter essa visão mais espiritual da terapia de regressão, tá bom? Se você quiser ter uma visão, você é uma pessoa mais cética, eu recomendo ler o meu texto sobre a terapia de regressão. Tá lá no meu site, você pode acessar o meu site, clicar no link que fala sobre a terapia de regressão e ver ele dentro dessa visão mais tradicional, tá bom? Mas aqui eu vou falar no sentido mais espiritual, tá certo? A terapia de regressão é um método que é utilizado dentro do nosso trabalho como um método focado na nossa evolução espiritual, tá bom? A primeira coisa que acontece nessa terapia de regressão é o contato com nossos guias, o contato com nossos mentores espirituais, tá certo? A regressão ela não é forçada, diferente de alguns métodos em que o terapeuta ele solicita, ele sugere que a pessoa volte no tempo, ele sugere que a pessoa volte numa vida passada. Dentro da terapia de regressão, o que acontece é o contato com esses mentores, e esses mentores é que guiam o processo. Então, se eles julgarem adequado que a pessoa volte a uma vida passada, ela volta. Mas muitas vezes já aconteceu da pessoa me procurar para fazer a terapia de regressão e ela faz todo um contato com esses mentores, todo um trabalho de limpeza emocional, espiritual, de abertura para a espiritualidade, mas a regressão não acontece, por exemplo. Isso pode acontecer, né? Porque a regressão ela é uma das experiências espirituais, mas ela não é a experiência absoluta que nós precisamos ter para a nossa evolução. Então, ir para a terapia de evolução, ir para a terapia regressiva evolutiva com essa perspectiva é muito importante, sabendo que a nossa evolução pode acontecer através de diversas formas, tá bom? Através de diversas experiências, não só através da regressão, tá? Então, a regressão ela não pode ser forçada, porque dentro de uma vida passada, se você fizer uma regressão, você pode ter acesso a experiências traumáticas, a experiências muito fortes, significativas, e a ideia é que a gente não faz a regressão como se a gente fosse vendo um livro, fosse vendo uma história. Não, não é um filme que a gente vai vendo do nosso passado. Normalmente, quando a gente faz a regressão, a gente volta nos nossos traumas, nos momentos mais difíceis, às vezes nos momentos de morte, de desencarne, que é quando a nossa consciência, ela de alguma forma desenvolve uma espécie de travamento. E aí a gente volta nessas experiências onde a gente travou, para que a gente possa ter uma cura, uma limpeza, um fechamento dessas experiências de uma maneira positiva e harmoniosa para nós, tá certo?
Muitas fobias, muitos traumas, muitas dificuldades emocionais, espirituais, elas acontecem em nossas vidas por causa desses traumas do passado. Então a terapia de regressão é uma forma de trabalhar a cura, a limpeza, a transformação desses traumas, tá bom? Exige abertura, exige interesse nessa dimensão da espiritualidade e exige também a humildade de saber que eu vou ter aquela experiência que é certa para mim. Eu vou ter a experiência que eu preciso ter, tá bom? Não é algo como uma história, mas é algo que vem como se fossem memórias, realmente, que podem vir tanto no formato visual, como no formato auditivo, uma história que vai sendo contada através de uma lembrança auditiva, como também sensações corporais, tá bom? E vem muitas vezes como dor, vem como sofrimento, vem como coisas que nós precisamos trabalhar para libertar e curar, para liberar em nossas vidas, tá bom? A terapia de regressão também não está associada a uma religiosidade, a uma religião, tá bom? Está associada a uma espiritualidade universal, mas ela, ao mesmo tempo, ela pode dialogar com todas as religiões, mas o foco é a nossa cura, o foco é a nossa evolução. É, de novo, essa visão de uma espiritualidade universal, tá bom? E o trabalho é focado no sintoma para que a gente tenha o desbloqueio, a limpeza, a transformação de traumas inexplicáveis que muitas vezes a pessoa procura a cura, a transformação através de vários terapeutas, da medicina tradicional, de várias outras formas e não encontra, tá? Aí muitas vezes a pessoa vem procurar a terapia de regressão como uma busca dessa cura e muitas vezes ela encontra dentro dessa terapia realmente, dentro desses estados mais ampliados de consciência, esse resgate desse potencial. Às vezes essa cura também não vem como uma cura definitiva, ela vem como orientações, como instruções dos mentores espirituais para que a pessoa possa aplicar na sua vida. Mas isso não significa que você tenha que abandonar sua família, abandonar seu trabalho para viver isso, tá bom? Às vezes são pequenas mudanças na sua rotina que vão fazendo com que essa cura, essa transformação aconteça. Mas principalmente tem a ver com a abertura para a espiritualidade, a abertura para as leis universais que regem a nossa vida, abertura da nossa intuição para essa compreensão maior de que existe todo um cosmos, toda uma espiritualidade, toda uma energia em volta de nós e essa energia ela também tem uma série de leis espirituais que nós precisamos aprender a compreender e vivenciar em nossas vidas, tá bom? Quando a gente trabalha com a terapia de regressão, eu costumo dizer sempre para os meus clientes que existem 5 possibilidades, 5 tipos de vivências que a gente pode ter aí através da terapia de regressão, tá? Da terapia regressiva evolutiva. A TRE que eu estou trabalhando aqui com vocês. A primeira forma de vivência, como eu disse, é a orientação dos nossos mentores espirituais. Os mentores espirituais, eles podem tomar a forma de um ser que faz parte da sua vida, a forma de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, mas eles também podem tomar a forma de seres que você nunca viu, tá bom? Como, por exemplo, um ser de luz, né? Um ser espiritual, uma pessoa, um anjo, um arcanjo, né? Já tive a experiência de ter contato com o arcanjo Gabriel, por exemplo, através dessa terapia, com vários seres espirituais, com vários anjos, inclusive meus próprios mentores já falaram para mim através dessa terapia, utilizando aí do contato, do trabalho com esses pacientes, não é? Com esses clientes. E a gente pode ter também um contato com mentores de outras dimensões espirituais. Eu me lembro que eu já fiz o trabalho uma vez em que a gente teve contato com um mentor que ele era extraterrestre realmente, né? Era um ser mais ou menos com formato humanoide, mas que tinha grandes asas, como se fossem asas de libélula, né? E ele fazia nessa pessoa todo um trabalho de cura, de limpeza emocional, tá bom? Mas é importante você saber que você vai encontrar aquele mentor que você precisa, não é? E esse mentor normalmente ele nos leva para lugares astrais, para lugares espirituais, lugares que parecem às vezes com um lugar na natureza, lugares que parecem às vezes com uma escola, com uma biblioteca, com um hospital, não é? Então lugares semelhantes ao que nós vivemos aqui na Terra, voltados para o nosso estudo, para o nosso desenvolvimento, mas que é naquele lugar que o mentor vai estabelecer com você um diálogo, e esse diálogo ele vai trazer para você orientações, seja para a sua vida pessoal, seja para a sua vida espiritual, seja para os seus relacionamentos, seja para a sua vida profissional, tá bom?
Então, qualquer bloqueio, dificuldade nessas esferas, pessoal, profissional, emocional, relacionamentos, espiritual, tudo isso pode ser trabalhado através da terapia do mentor espiritual, terapia regressiva evolutiva, tá bom? Uma segunda possibilidade é nós termos uma experiência mística, uma experiência espiritual. Quando a gente entra nesse estado ampliado de consciência, nós podemos ter contato com lugares, com seres espirituais, também com contatos com entes que já se foram também. Eu já tive contato com uma pessoa recentemente que viu, por exemplo, a mãe que já tinha falecido, né? Mas é importante a gente saber que a gente não vai necessariamente fazer a terapia de regressão para ver algum ente que já se foi, tá? Se for para a gente ver, essa experiência acontece. Como eu disse, sempre acontece aquela experiência que nós precisamos vivenciar, tá bom? Então a forma certa é eu ir procurando a minha cura, a minha evolução, a minha maturidade emocional e espiritual, que as experiências vão vindo, vão acontecendo. E aí eu estou contando aqui para vocês uma série de espectro de experiências que podem acontecer, tá certo? Isso vai depender também da sua abertura, da sua espiritualidade, da sua compreensão dessas leis universais, tá bom? Além dessas experiências místicas, desses lugares do plano astral, dos céus, dos infernos, o umbral, posso ter contato com seres extraterrestres, com outros planetas, com seres espirituais que já se foram e com vários outros seres espirituais, né? Então todos esses seres, eles estariam em um outro nível de realidade. Nós podemos acessar essa outra realidade através desses estados ampliados de consciência que nós entramos através dessa terapia de regressão, tá bom? A terceira possibilidade que nós vamos falar é a possibilidade de nós realmente fazermos uma regressão. E aí a regressão, ela pode acontecer a uma experiência de nossas vidas, por exemplo, a experiência traumática do seu passado. Quando você era adolescente, teve aí uma perda, uma vivência traumática, não é? Então você pode voltar para aquela situação e aí com essa consciência ampliada, você vai ressignificar aquilo que aconteceu. Você vai ver o significado, o sentido mais profundo daquilo que você vivenciou, tá bom? Você pode ter uma regressão também ao útero, né? Vivenciar experiências do útero, tá bom? Trabalhar traumas, trabalhar crenças, bloqueios, coisas que foram instaladas em você naquela época e que às vezes vieram dessas vivências que às vezes a gente não tem na nossa consciência mais usual, né? E a gente pode também ter uma regressão a outras vidas, as vidas passadas, tá bom? Tanto dos nossos ancestrais como nossas vidas passadas também, tá certo? E aí as vidas passadas, elas aparecem muitas vezes como dor, como sofrimento, como coisas que nós precisamos trabalhar e melhorar para entender em nós tendências, padrões, modelos de funcionamento que muitas vezes são inconscientes. E aí através da consciência nós desenvolvemos a nossa liberdade emocional e o nosso autoconhecimento e a nossa transformação espiritual, tá bom? Uma quarta possibilidade é a gente ter a experiência de progressão temporal também. A ideia é que passado, presente e futuro são uma linha que já existem, tá certo? E que a gente vive no aqui e agora, mas a nossa mente, ela é um aparelho que ela não consegue captar isso, né? A nossa mente biológica, o nosso cérebro. Mas quando a gente entra nesse estado de consciência mais elevado, o futuro como uma possibilidade, o futuro que ele já existe como uma tendência, ele pode ser captado pela nossa consciência, não é? E nós temos a visão desse futuro. Então, por exemplo, essa visão desse futuro, ela vem, eu sempre costumo dizer para os meus clientes, ela vem como uma metáfora. Não vem como algo absoluto, mas vem como algo que vai acontecer, que está predestinado, que está programado para acontecer. Mas pode ser que quando aconteça, ela seja sutilmente diferente. Tive recentemente, por exemplo, uma experiência de uma cliente que se via casando com uma determinada pessoa da vida dela, né? E aí ela estava envolvida naquela experiência, ela viu ali os amigos dela parabenizando, felicitando, ela viu ali aquele futuro companheiro, que era uma pessoa do seu círculo de relacionamentos, e ela se viu ali envolvida naquela felicidade, naquele ambiente de casamento. E aí eu estava explicando para ela, essa experiência é uma experiência que está programada, está de certa forma no seu ciclo kármico evolutivo para acontecer. Você precisa acreditar que ela vai acontecer, mas agora, a experiência externa, por exemplo, as roupas que você vai vestir, as pessoas que você vai convidar, o local que você vai combinar de acontecer isso, a pessoa que vai estar com você nessa experiência pode inclusive ser outro companheiro, né? Tudo isso
pertence a Deus, pertence ao futuro. Nós não vamos saber disso de uma maneira definitiva, absoluta, mas às vezes essa informação vem para acalmar o nosso coração e para nos trazer uma informação importante que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Essa pessoa é uma pessoa que estava desacreditada dessa possibilidade, e aí com essa vivência ela pôde resgatar essa crença, essa fé de que isso daí poderia realmente acontecer, tá bom? Me lembro de outra experiência de progressão em que uma pessoa estava dividida entre dois cursos, né? Fazer o curso X ou o curso Y, né? E ela teve uma vivência de progressão ao futuro, no qual ela se viu, por exemplo, ela se viu quando ela já estava no futuro casada, quando nasceu seus primeiros filhos, que no caso seriam 2 filhos. E aí ela estava com essas crianças e ela sentiu um grande amor, uma grande amorosidade no coração dela. E é interessante que essa experiência não respondeu à dúvida dela, mas ela sentiu ali, com aquela informação que veio, com aquela progressão que veio, qual era o caminho certo a seguir, né? E aí ela me disse, e a gente trabalhou a partir daí, né? Qual era o significado daquela experiência na vida dela, tá bom? Falando um pouquinho de regressão à infância, eu me lembro de uma experiência muito interessante em que uma cliente, ela regrediu à infância quando ela era bebezinha. A mãe dela tinha que sair para trabalhar e deixava ela com uma pessoa, né? E essa pessoa ficava mexendo e experimentando as roupas da mãe. E quando a mãe chegava, essa criança chorava como uma forma de dizer para a mãe que tinha algo de errado, né? Porque ela não podia falar, mas ela tinha consciência daquilo que estava acontecendo. E ela tentava, através desse choro, comunicar para a mãe essa experiência invasiva da outra pessoa. Então, olha só que interessante. Mesmo sendo um bebê, mesmo não tendo desenvolvido a sua mente cognitiva, a consciência já está ali. A sabedoria mais profunda, a sabedoria de alma, a sabedoria infinita já está ali no bebê, não é? E através da regressão a gente pode resgatar experiências como essa, tá bom? Então eu estou contando essa experiência para que você saiba que a nossa consciência vai muito além da nossa mente cognitiva, tá bom? Uma outra experiência de outra pessoa que eu estou me lembrando agora é de um cliente que ele se via na sua infância, ele se via, por exemplo, numa experiência de contato com o pai, na qual o pai, na verdade, paquerava com várias mulheres e não se interessava pela mãe, e esse pai, ele também não se interessava muito pela criança. Então essa criança, ela sentia toda aquela sensação de rejeição que vinha daquele pai, não é? E essa é uma experiência muito comum, muitas pessoas vivenciaram coisas parecidas, semelhantes, não é? E o que acontece é que a gente pode, através dessa terapia, ressignificar a experiência dessa criança, que pode ver com essa consciência mais elevada, mais ampliada, pode ver, na verdade, aquele pai, ao invés de vê-lo como um modelo, como um grande, como um adulto a ser seguido, pode ver toda a pequenez humana daquela alma, que também é uma alma que estaria em evolução, que precisaria da nossa compaixão, né? Que não teria condições de dar aquele amor que aquela criança precisaria, né? É importante nós compreendermos que todos nós recebemos o pai e a mãe certos para a nossa vivência, para a nossa experiência, mas às vezes esse pai e essa mãe vêm como uma dificuldade, vêm como um desafio, né? Para que nós possamos transcender, evoluir em nossas vidas, tá bom? Já tive experiência de regressão também ao útero, em que a criança era capaz de ver já no útero um conflito, uma briga entre os pais. Tive outra experiência no qual uma cliente viu qual era o vestido que a mãe estava usando quando ela contou para o pai da gravidez, né? E ela era capaz de captar a reação de surpresa dos pais. Alguns são capazes de captar as reações de rejeição, outros são capazes de captar as reações de amorosidade, de acolhimento dos familiares, né? E às vezes é uma pessoa que tem uma série de conflitos com os familiares, mas tem essa experiência de contato com essa amorosidade, de se perceber querido, de se perceber amado, amada pelos pais, e isso ser um processo de cura dentro dessa experiência de regressão. A próxima experiência que eu quero falar para vocês, a quinta possibilidade de experiência na terapia de regressão, é a experiência de desobsessão. O que seria, em primeiro lugar, a obsessão? Seria quando uma consciência, quando uma energia de alguma pessoa, ela de alguma forma bloqueia nossas vidas, tá certo? Através de uma crença, através de uma ligação kármica, de uma ligação energética,
Uma pessoa que fez parte do nosso passado pode de alguma forma influenciar as nossas vidas de uma maneira negativa, gerando um bloqueio, um trauma, um fechamento, tá bom? Então, para ilustrar um pouquinho para vocês, eu me lembro de uma experiência de regressão, na qual uma pessoa volta ao passado e ela entra em contato com seres que ela, na verdade, ela de alguma forma fez o mal, ela de alguma forma ela assassinou nesse passado, né? Então ela foi presa, né, por esses seres, por essas pessoas, mas depois ela se utilizou de um processo e esse processo ele fez com que essas pessoas que eram seus algozes, todos eles morressem queimados, né? E todos esses seres eles voltaram depois como obsessores, como seres espirituais que guardavam mágoa, que guardavam raiva dessa pessoa por tê-los matado nessa outra experiência, tá bom? Aí através dessa terapia de regressões a gente pode tomar consciência dessas prisões kármicas que nós temos no nosso passado e nós fazemos um trabalho, um processo de limpeza, de cura, de transformação emocional. Me lembro de outra experiência muito significativa em que uma pessoa desceu a um plano em que ela disse que ao descer dessa montanha ela se encontrava num lugar que tinha muita lama e dentro dessa lama tinham vários seres, né? E dentro desses vários seres tinha um ser que via ela e que pedia ajuda, não é? Ao mesmo tempo a gente descobriu nesse processo que foi uma pessoa com quem ela prometeu se casar, mas por um outro motivo ela não se casou, né? E aí eles acabaram se tornando presos por esse laço de decepção, né? Esse ser se tornou muito amargurado por ter sido deixado, abandonado por essa mulher, né? Nas outras experiências de regressão a gente descobriu que na verdade ela teve que deixar esse homem porque ela estava grávida e apaixonada por outro homem, né? Então na verdade ao deixá-lo foi uma forma de viver esse amor proibido por essa pessoa, né? Isso não ajudou a limpar, isso não ajudou a liberar essa relação entre eles. Mas o que aconteceu numa outra experiência de regressão depois, foi que a gente viu uma outra vida anterior, na qual, na verdade, agora ele era um estudante e ele tinha deixado ela para ir viver uma experiência de estudos fora, uma experiência de estudos no exterior. Ele tinha engravidado ela teve que abortar e depois ela caiu em toda uma vida que a gente pode associar aí, né? A se tornar uma mulher ligada a vários homens. Eu me lembro dela dizendo essa frase, eu fui uma mulher de vários homens, não é? Porque ela meio que ficou perdida na vida quando ela foi abandonada também por esse homem, não é? E aí quando ela volta dessa experiência mais profunda de regressão, aquele ser que era um obsessor, ele pôde se reconciliar com ela. Quando ele percebeu que todos dois, na verdade, eles estavam ligados por esse laço kármico, por esse laço cósmico, não é? Então, aquele que às vezes sofre nessa vida foi alguém que fez sofrer no passado. E é interessante que um espírito obsessor, né, que estava ligado a essa pessoa, ele também se beneficiou da experiência de regressão, também teve acesso a essa informação do passado que ele não tinha, e ele pôde aí se liberar, entrar realmente num processo de cura, de perdão, de limpeza, de transformação emocional e espiritual, né? Tudo isso guiado por vários guias, por vários mentores, tanto os mentores do trabalho da terapia de regressão, os mentores do terapeuta, os mentores da pessoa que está fazendo a regressão, os mentores da pessoa que está ali, né, obsidiando. Então todo esse conjunto, toda essa equipe de seres espirituais está trabalhando para que essa limpeza emocional e espiritual aconteça. Então é muito importante você não ter medo dessa desobsessão, porque quando ela acontece dentro de toda uma visão da espiritualidade, de todo um acompanhamento espiritual. O terapeuta na TRE, ele é apenas um coterapeuta. Ele abre os canais, ele inicia o processo, mas o verdadeiro trabalho é feito por essa espiritualidade maior, por esses seres espirituais que acompanham todo esse processo, tá bom? Uma última possibilidade de acontecer, eu tinha falado em 5, mas agora eu vou falar de uma sexta possibilidade, é realmente de não acontecer nada, tá bom? Isso são raros casos, eu acho que dessas várias experiências que eu já tive, dezenas e dezenas de experiências que eu tive com a TRE, isso só aconteceu uma ou duas vezes, que é realmente a possibilidade de não acontecer nada. Quando a pessoa está muito fechada, quando a pessoa não tem algum medo, tem alguma descrença em relação ao processo,
ela não está preparada para que essa cura, essa transformação aconteça. E aí hoje eu tenho a capacidade de conduzir essa pessoa através de outros trabalhos, como por exemplo a constelação familiar, a hipnoterapia, para trabalhar de alguma forma alguma limpeza emocional, alguma cura de crenças, de bloqueios internos, tá? Mas aí essas experiências mais profundas da TRE, elas não acontecem, justamente porque a pessoa não está preparada ainda, tá bom? Então, a ideia é que você pesquise mais sobre essas experiências que eu estou trazendo aqui para vocês. A TRE está aí colocada como também uma grande ferramenta de promoção da nossa espiritualidade mais profunda, da nossa liberação, libertação emocional e espiritual, tá bom? Espero que você tenha gostado. Curte, compartilhe, comente, tire suas dúvidas e fica aí colocada a terapia de regressão como mais uma ferramenta de autoconhecimento, tá bom? Projeto Jornadas fica por aqui. Gratidão a todos e todas. Até a próxima. Tudo de bom para vocês.